Salve galera, aqui quem fala é o Dax, no episódio de Ark Construction. E bom galera, como sempre os materiais estão na descrição para vocês aí, para quem quiser fazer a base. E na playlist Ark Construction tem mais algumas construções e bora lá. Aqui nós temos a fundação para começar a construir a base, ó. A parte de triângulo é bem fácil vocês verem aqui a divisa, ó. A parte de triângulo é bem fácil de ver onde está cada fundação, porque dá para ver aqui marcado as divisórias das fundações. Já a parte aqui da fundação quadrada é um pouco mais complicadinho, mas dá para vocês verem, ó. Tem 3 ali no fundo, aqui na frente só tem 4, ó. Ali na frente é 5. Então, com a quantidade de fundação que vocês viram na descrição, é fácil vocês conseguirem colocar aqui as fundações normais também. Para quem quer saber aqui a localização, estamos bem na divisa entre o bioma verde e o bioma azul, ó, na segunda cachoeira que nós temos aqui. E para vocês se situarem um pouco melhor, vou mostrar vocês onde é que é a cachoeira, ó. Tá vendo, ó? Bem ao lado da cachoeira, realmente. Tem até uma fenda de gás ali. E é aqui, ó. Bem nessa pontinha, eu comecei colocando a primeira fundação bem aqui, próximo à pedra, marcando esse local aqui, ó. Dá pra vocês verem? Essa pontinha aqui é onde eu coloquei a primeira fundação. Depois você vai começar a puxar um pouco mais de fundação, que fica tranquilo. E vamos lá começar a construção. Primeiramente, colocando aqui baldrame, né? Para marcar onde vai ter pilar. Então, vamos colocar aqui, ó. Sempre coloque o baldrame aqui, ó, na parte de dentro da fundação, para não ter problema depois na hora que for construir, tá? Depende de como você coloca o baldrame, pode pegar a parede sem querer aí, em cima do baldrame, né? E eu acho que aqui está certo. Vamos colocar pilar de pedra com 3 de altura. Todos os pilares de pedra que vocês vão ver hoje serão com 3 de altura, exceto 2 que eu vou colocar com 4. Mas eu já mostro para vocês aí quais serão os mais altos. Nós teremos aqui, como eu disse, 2 pilares que terá 4 de altura, mas todos os outros ali será com 3. Então, coloca todo mundo aqui com 3 de altura. Depois eu vou mostrar para vocês quais são os 2 aqui, que no caso é esse aqui, ó, e mais um, que terá 4 de altura. Aqui no fundo a parede será invertida. Boa parte das paredes dessa base serão invertidas, então vamos inverter aqui, ó, a parte escura para dentro. Como eu vou ter que colocar mais um pilar ali, e logo em sequência eu vim colocando aqui o triângulo invertido. Eu fiz o triângulo errado, tem que fazer o triângulo ali, calma aí. E olha só, os 2 pilares que terão 4 de altura serão os pilares aqui da frente, ó. Esse pilar tem 4 de altura e esse pilar aqui do fundo também tem 4 de altura. Agora você vai vir com o triângulo aqui, que eu havia feito errado, e começar a inverter, ó. Tranquilíssimo, tranquilíssimo, até fazer assim. Pronto, triângulo colocado com sucesso, só vai vir aqui a parte da frente. Olha só, caso você inverta a moldura aqui, ó, essa moldura é a moldura de porta dupla, caso você inverta e coloque, a porta também ficará invertida, meio óbvio, né? Porém, nesse pequeno detalhe aqui na frente, nós não vamos inverter a parede. Olha só, se inverter a parede vai ficar muito claro, essa parte aqui, e se eu inverter a porta, também vai ficar da mesma forma. Quando você inverte a parede, ela fica com pequena diferença do teto. Bem pequena, mas fica diferente do teto. Como vocês sabem, a construção vai ficar um pouco menor comparado ao normal. Eu tive que quebrar ali e colocar novamente a moldura de porta dupla. E esse detalhe aqui da porta, ó, esse detalhe, tem que ser com madeira escura, tá? Aqui, ó, vamos inverter novamente a parede para seguir o mesmo projeto da base, ó, então inverter. Tome cuidado nas partes que vocês colocaram trilho de cerca, porque pode ser que pelo fato de colocar trilho de cerca, você vai aí ter a parede errada, a parede torta. Então sempre tente colocar aqui a parede em algum local e depois vir tentando acertar a parede. Às vezes a parede vai ficar sobreposta sobre o baldrame, né? Vai ficar errada. Então sempre tento colocar aqui da maneira mais correta possível
e vai analisando se uma parede encaixa com a outra, tá? Apenas nas partes que vocês vão ver aí que vai ter baldrame. Fora isso, não tem problema não. E pronto, só subir aqui tudo com 3 de altura. Nessa parte é bem tranquilo para completar. Nessa parte aqui eu vou colocar parede também, só que eu não vou fazer isso agora, porque eu quero fazer quando eu colocar o teto. Eu quero puxar o teto retinho. Como o fundo da base é invertido, eu tenho que fazer isso da maneira mais correta possível. Então eu não quero colocar ali a parede agora não. Eu quero tentar fazer com que... Nossa, eu troquei o baldrame, mas pelo visto ficou errado aqui ainda. Vou ter que quebrar e trocar de novo. Então eu quero tentar puxar o teto ali o mais reto possível antes de colocar aquela parede naquela posição, porque pode ser que o teto tente colar naquela parede, tá? E não na parede aqui do fundo. Olha só, toda a base foi fechada com sucesso, como vocês podem ver aqui. Inclusive estamos no mapa do Aberration, tá? Para quem tem curiosidade, estamos aqui no mapa do Aberration, mas essa base pode ser feita em qualquer local. Olha só, puxando o teto sempre do fundo da base, como eu disse, o fundo da base sempre é o local mais reto possível. Chegando aqui na frente, você vai clicar aqui no quadradinho para a base, para o teto, né? E um pouco para frente. Olha só, vocês podem ver que o teto ali, ó, está sobrepondo o outro. Isso aqui não é correto, tá? Tem que clicar no quadradinho para ele ir um pouquinho para frente para ficar assim, ó, 100% reto. Quando você fizer isso, pelo fato, né, que a parede do fundo é invertida, aqui na frente vai passar essa pontinha. E está correto assim o teto, tá? Quer dizer que o teto está 100% reto e uniforme, né? Aqui nessa parte superior, vamos colocar mais alguns tetos, apenas saltando e colocando. No fundo da base, como eu disse, não tem erro. O fundo da base sempre é reto. Então você pode vir aqui, ó, mais um e colocar. Vamos agora colocar aqui algumas paredes para estabilizar a base. Paredes invertidas também, tá? Dessa forma. Opa, coloquei errado ali, mas eu posso colocar novamente. Só recolher aqui e colocar o mais certo possível aqui, ó. Pronto. Feita essa parte aqui, vamos colocar mais um teto nessa área aqui, ó. E agora sim, vamos começar a construir aqui a parte de baixo da base, né? O resto da parte de baixo e o telhado ali também. Para começar aqui a construção, vamos colocar aqui triângulo e parede de estufa. Vocês vão entender o motivo de eu estar construindo a base nessa ordem aqui um pouco peculiar, né? Mas é bem específico. Vou colocar aqui o triângulo e vamos fazer aqui novamente, subindo até a parte alta ali. Então eu estou construindo a base nessa ordem aqui, porque é a ordem mais tranquila para a base ficar reto ou para a base aí ficar nos parâmetros que eu fiz. Então você vai vir aqui, fechar aqui com estufa. Isso está praticamente acabando, é uma base bem simples, bem baratinha de fazer. Aqui também. E agora vamos começar a fazer com os detalhes, tá? Essa parte aqui agora vai ser um pouco chatinha, porque não pode colocar errado, porque a base vai ficar torta. Aqui, ó. Teto inclinado de palha. Sempre começando da parte de baixo e tome cuidado para ele não ficar torto, porque tem a possibilidade, tá? Dele começar a entrar dentro do outro, né? Você vai agora deixar aqui aberto essa parte. Vai subir aqui e continuar até chegar na parte superior ali, ó. Pronto. Fique sempre atento para um teto não ficar dentro do outro, tá? Porque isso pode acontecer. Você vai vir agora nessa parte alta aqui, ó, e começar a colocar a parede aqui, ó. A parede, ela pode ficar errada caso você inverta ela, tá? Você vai ver que tem alguns detalhes de metal, vai ter alguns detalhes de metal na parede que vai ficar ou para dentro ou para fora, caso você inverta ela, né? Então sempre coloca a parede da maneira correta, que é a parte certa, né? A parte verde clara ali, sem ser invertida. E agora o que vamos fazer? Vamos descer aqui, entrar na base para começar a construir naquela parte superior ali, ó. Agora vamos começar a construir de cima para baixo. Assim, ó. Coloca o triângulo, inverte. Essa aqui é a maneira mais econômica de fazer esse detalhe aqui, tá? Coloca aqui a parede e assim você vai repetindo até chegar na parte do chão. Esse detalhe aqui pode parecer algo bobo, mas fica muito interessante olhando da parte externa, tá? Fica muito da hora olhando da parte externa, depende do ângulo que você olha. Se for um mapa que tem muita luz, fica mais interessante ainda.
quando a luz vai entrar aqui na base, tá? E aqui, a última parede. Então vai ficar assim, ó, esse detalhe aqui na base. Se for um bioma, um mapa que tem muita luz, fica muito interessante aqui a parte de dentro da base, a iluminação, os detalhes. Então esse aqui é o detalhe que tem aqui dentro da base. O que falta agora? Falta o teto triângulo. Aqui falta uma moldura de alçapão, né? Que é para subir. E vamos finalizar aqui rapidão. Bem simples, triângulo aqui de madeira. Só é posicionar aqui, ó. Tente não colocar errado também, faça com paciência, tá? Porque esse tipo de construção aqui, ela é toda encaixada, né? Com triângulo, com quadrado. Se você colocar muito rápido, pode ser que alguma parte fique dentro da outra. Coloquei aqui a moldura, né? De alçapão. Por que eu não fiz isso antes? Porque esse item aqui, ele pode facilmente deixar a base torta, tá? É um item que é bem chatinho de colocar. Então eu coloquei ele aqui agora, para evitar esse problema. Então você pode fazer isso também, tá? Colocar o teto normal depois de lá. E colocar o teto de alçapão. Aqui, parede invertida normal, para ficar tudo padrãozinho. E aqui só é finalizar o teto. E logo em sequência começar a colocar as cercas, né? Que é o último detalhe que nós temos na base, são as cercas. Como eu disse, a base é bem baratinha de fazer, bem simples também. Você faz rapidamente aqui a base. É uma base que tem várias divisórias aqui na parte interior. Você pode dividir ela aqui, ó, a esquerda e a direita. E aqui em cima também tem um espaço para colocar criaturas, caso você precise. A cerca, você vai colocar a primeira e a segunda vai sempre ligando na primeira. Ó. Tá errado? Clique no quadradinho ali ou no triângulo para a base encaixar. Encaixou? Coloca. Sempre que a cerca ficar errada, você vai clicar naquele quadradinho ali ou no triângulo para a cerca encaixar, tá? Nunca coloca a cerca torta porque a base vai ficar bem estranha. E aqui eu não vou começar a construir, por quê? Nunca comece a construir de dois locais diferentes. Sempre comece de uma ponta e acabe na outra ponta. Então, eu vou colocar o teto, acabar a cerca e já volto com vocês para fazer o tour pela base. E essa é a base finalizada, como vocês podem ver, é uma base bem simples, porém bem interessante. É uma base meio com uma base de acampamento, né? Uma base com vidro, com madeira, bem simples, tem até mesmo palha nessa base. Aqui nessa parte superior, consegue levar dinos como se fosse uma rampa, tá? Então você pode colocar dinos como se fosse uma rampa lá em cima, pode colocar dinos aéreos no mapa que tem dino aéreo. Não tem muito detalhe de estufa, então não é tão caro assim. E olha só, para vocês verem que a base não é pequena, pode parecer, mas não é pequena. E essa parte à direita, que é meio que uma cúpula, você pode dividir ela, caso você queira dividir, né? Colocar uma parede lá, pode dividir ela. Essa outra parte aqui, ó, é a parte mais padrão. Aqui em cima tem muito espaço para colocar dinos terrestres ou aéreos, olha só. E como eu disse, sempre comece a cerca de um lado e acabe do outro. Nunca fique fazendo as coisas espalhado. Então faça continuamente a cerca. Aqui dentro, como eu disse, pode separar aqui, ó, à direita e à esquerda, caso você queira, você colocar uma parede, bem tranquilíssimo. Eu não vou fazer porque eu não preciso disso. E a base ficou assim, ó. Ah, eu coloquei também aqui, ó, uma escada de pedra, como vocês podem ver, para entrar na base. Acho que eu não mostrei isso para vocês. Mas a base ficou assim, uma base bem espaçosa. Esse detalhe, como eu disse, fica mais visível para quem joga no mapa que tem muita luz. Aqui no Aberration é muito escuro. Então esse detalhe que eu fiz aqui, ó, é um detalhe que não vai ter tanta utilidade assim, mas que fica interessante, ó. Mas para quem olhar na diagonal ou quando o raio de sol entrar, vai ficar muito linda a base, tá? Essa base, eu sempre faço as bases antes e testo em outros mapas, principalmente no mapa do The Island. É lá que eu faço as bases e testo antes para vocês. Então aqui nesse mapa, infelizmente, não vai ter muita luz, apenas caso eu coloque alguma luz ali fora, né? Já que aqui é o mapa do Aberration, posso colocar alguma luz artificial ali fora, aí sim a base vai ser um pouco mais interessante. Como eu disse, na descrição do vídeo tem aí os materiais para vocês. Na playlist de construções tem mais algumas construções, comente aí, caso você queira que eu faça alguma construção específica aqui no canal. Mas enfim, então esse vídeo vai ficando por aqui. Gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.